Sim, vai começar agora. Bom, boa noite, pessoal. Quer que se põe mais É, alto? não, mas acho que está bem, eu estou te ouvindo bem e tudo. Não, Bom, agora não escuto pessoal, nada. estamos aqui nesta noite com um convidado muito especial, o professor Voltaire Schilling, Vai embora? historiador, né, pessoa reconhecida no Rio Grande do Sul, né? Chevalier da l'Arte do governo francês, uma honraria que poucos desfrutam pelo seu trabalho em prol da aproximação do Brasil e da França, e que hoje vem falar aqui conosco a respeito da figura de Napoleão Bonaparte, né? Figura ímpar, figura controversa, figura polêmica, mas uma figura marcante, né? Ele fica como uma espécie de símbolo de grandeza. Tanto é que antigamente, quando você queria representar uma pessoa que sofria das faculdades mentais ou que tinha delírios megalomaníacos, você falava, ele pensa que é Napoleão. Muitos megalomaníacos pensam que são Napoleão. Nós vamos hoje falar porque de Napoleão, não aleatoriamente, mas porque o mundo inteiro está lembrando os 200 anos da sua Aumenta mais. morte, Tá no né? máximo. 200 anos que ele morreu. E eu vi que o Voltaire está com dificuldades de audição aí, e eu vou meio que passar a palavra para ele e vou mandar. Boa noite, Ieda. Está chegando aqui a Ieda Fumagalli. Boa noite. Boa noite, Vera Schuch. Né? Prazer em vê-las aqui. Eu não sei, Teco, tu que estás acompanhando o teu pai, que se nesse telefone tem uma possibilidade de conversa, como tem no computador, porque aí eu poderia formular questões para o Voltaire pelo caminho do chat. Né? Não sei Tu o que acha, ela fez. Ela te entregou nas mãos. tu acha que é possível, eh, Teco, ou Então, Vicente, se está me ouvindo? bom, Né? vamos tentar por aqui, né? Vamos tentar sim. Sim, Vamos tentar, desde que, falando devagar e alto, eu consiga então, responder as coisas. tudo bem, tá? Vamos começar. Obrigado por ter aceito. Eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz umas perguntas assim, da minha curiosidade pessoal sobre Sim, o Napoleão. Ele era de origem nobre, mas uma nobreza pequena, né? A pequena nobreza da Córcega. É verdade, Voltaire, que na escola militar, por ser que era um apanágio da nobreza, da aristocracia francesa, o fato de ser corso, pobre, dizem alguns porque baixinho, de pequena estatura, isso tem de fato alguma influência na forma de Napoleão construir a sua carreira, a sua personalidade e a sua visão de mundo? só um instante que eu vou colocar um outro instrumento de som, só um momentinho. Pois não. Ah, vai botar um fone. Agora sim, é. Ah, tá me ouvindo Agora bem agora? estou, perfeitamente. Bom, Opa, mexeu no telefone, saiu do ar. Realmente eu encontro no meu amigo Voltaire alguém ainda mais rústico do que eu no trato com o mundo eletrônico. Vamos esperar lá, sorte que o Teco, o filho dele, está lá. Eu acho que ele mexeu no telefone. Eu disse, não mexe no telefone. Mexeu no telefone e desarmou a nossa gravação e a nossa
conversa hoje sobre essa figura tão extraordinária. Está voltando aí, o Teco acho que ajeitou lá. Não, ajeita, toca nas coisas. Mas eu acho que não explica essa parte. Puxa, Não, eu agora vou fazer assim, ó. Eu vou pro... Olha, tentando Pergunta se deu a certo. primeira resposta sobre a origem, o Napoleão, a família Bonaparte fazia parte da elite da Córcega, né? E o Napoleão, graças ao pai do Napoleão, Carlos Bonaparte, pela aproximação do pai do Napoleão, um representante dos interesses franceses na ilha, ele conseguiu colocar o filho, Napoleão, na escola militar primeiro de Brienne, né, quando ele tinha 10 anos de idade, e depois ele foi transferido para a Real Academia de Paris. E um detalhe que chamava a atenção dos colegas dele é que o Napoleão não brincava com os demais na hora do recreio. O Napoleão pegava um livro, escolhia um canto, e lá ele ficava completamente absorto na sua leitura. E isso foi uma característica que o Napoleão nunca abandonou. Ele era um voraz leitor de livros. Inclusive, na batalha final, na Batalha de Waterloo, o Napoleão não se esqueceu de levar a sua estante portátil, né? E eu não sei se essa estante portátil foi capturada pelos ingleses, né? Porque quando se confirmou a derrota, os principais assessores do Napoleão, os generais do Estado-Maior, colocaram ele numa chalete, né? E retiraram ele do campo de batalha. Então, eu acho que não deu tempo para salvar a pequena estante de livros, mas mostrar que o Napoleão, de fato, sabia de cor, por exemplo, aquele poeta Racine, né? Ele, no meio da conversa, de repente, ele declamava um verso do Racine e tinha uma grande intimidade, né, com a obra. Por exemplo, num encontro que ele teve com o Goethe, famoso encontro. É um famoso encontro. O Goethe confessou, o Napoleão confessou ao Goethe que havia lido 6 vezes o Werther, né? que causou nele uma profunda impressão. Nessa ocasião, interessante, o Napoleão percebeu que a literatura francesa, o teatro francês, não tiveram até então, depois da morte do Racine e do Corneille, nenhum autor dramático de importância, nenhum autor trágico. E o Napoleão perguntou se o Goethe não gostaria, né, de aparecer por Paris e fazer essa composição de tragédias, porque o Napoleão tinha a consciência plenamente que a tragédia trata dos grandes homens, né, da queda dos grandes homens. E que, naquele momento, esse encontro foi em 1808, né, naquele momento, a França era, por assim dizer, desprovida de um grande teatrólogo, de um grande autor trágico ou dramático, né? Mas o Goethe não aceitou. Mas, enfim, um dos fatores assim, de qualificação do Napoleão em relação aos demais militares era essa sua extraordinária capacidade de leitura que ele tinha. E isso foi um exercício de memória fantástico. Por exemplo, né, certa vez, o Napoleão, já cônsul, mandou fazer uma investigação de quantos canhões de bateria na costa atlântica a França possuía. E, feito o relatório, entregue o relatório ao Napoleão, o Napoleão chamou o responsável e disse: olha, o senhor se esqueceu de 2 dessas aqui em Calais, o senhor se esqueceu em La Rochelle, nós tínhamos, omitiram 3 das caionadas, quer dizer, ele sabia de cor, né, a quantidade de canhões que existiam em todo o litoral francês. Bom, isso é um dos aspectos, né,
fascinantes, por assim dizer, né, dessa capacidade. Então, ele sabia, na condução de uma batalha, ele sabia perfeitamente onde estavam as tropas e quem era o comandante de cada uma das divisões, e se não até dos batalhões, né? Ele conhecia pessoalmente e indicava, digamos assim, olha, fulano, ataque por tal lugar. Ele dava o nome até, não dava um número. Né? Então era um cérebro realmente prodigioso. Parece, né, Voltaire, que inclusive em matemática ele era um gênio, né, da matemática. Isso, Coisa rara, porque a pessoa quando vai para a área mais da leitura, em geral, ela abandona um pouco a matemática. E ele era um aluno excepcional em tudo, né? História, pode-se dizer que o Napoleão introduziu firmemente nos ensinos militares a matemática. Porque até a época do Napoleão, se dava matemática, mas não com a relevância, né, que o Napoleão passou a dar. Então, ele, sabendo disso, né, alterou a instrução militar francesa, ampliando enormemente, né, o horário dado à matemática. E daí, né, através da Escola Politécnica de Paris, né, a matemática foi promovida quase assim como a rainha das ciências na modernidade, né? E de fato era a capacidade matemática dele. Bom, para dar um exemplo assim bem concreto dessa função prática da matemática, o Napoleão, quando era capitão de artilharia, com 25 anos mais ou menos, ele foi atribuído a ele o comando das defesas da cidade portuária francesa de Toulon. E Toulon estava cercada pela esquadra inglesa, a poderosa esquadra inglesa. E o Napoleão verificou que a maior parte das peças de artilharia não estavam no lugar adequado para fazer com que os ingleses recuassem. Então, ele rearranjou todo o sistema de bateria de defesa e conseguiu, parece que numa tarde, colocar toda a esquadra inglesa de volta ao mar, abandonando o cerco, e essa foi, digamos assim, a primeira vitória que conduziu o Napoleão a galgar as posições militares e, posteriormente, né, as posições imperiais. Então, a Batalha de Toulon, que se deu, se eu não me falha a memória, em fevereiro de 1794, ela serviu de trampolim, de plataforma, como se gosta de dizer hoje, né, para a ascensão prodigiosa dele. E isso ele agradecia ao domínio da matemática que ele tinha. Ele só de olhar, calculando a potencialidade de uma peça de artilharia, ele conseguia calcular onde poderia se atingir o alvo. Feito esse esquema, né, foi um sucesso. E dali, ele foi depois para Paris, foi nomeado comandante militar da cidade de Paris e assim por diante. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez não tenha uma resposta, uma possibilidade de resposta. Eu lembro que li certa vez numa biografia do Napoleão que, quando o pai dele morreu, e ele tinha aparentemente uma relação muito boa com o pai, ele estava na escola militar, né, no colégio militar, Sim. E ele ficou absolutamente, ninguém viu uma lágrima, ele ficou imperturbável. E, no entanto, quando ele visita o Goethe, ele diz que se comovera com o Werther, né, com os sofrimentos do jovem Werther. Sim, Tu acha que isso era autocontrole dele? Seria um autocontrole ou de fato, a sensibilidade dele era dirigida para a arte, não para a vida real, imediata? Ele era famoso pelo autocontrole, né? Tinha essas situações terríveis, né? Ele enfrentava nas batalhas, sabe? Quando vinha de repente, né, uma notícia desesperadora de algo ruim que estava acontecendo, ele conseguia manter a sua absoluta tranquilidade, a sua segurança, né? Então é um dom natural que ele tinha.
É difícil dizer, ele de fato não era um homem de sentimentos, não? Apesar do sangue italiano, não, ele não era um homem de sentimentos extravasados. Ao contrário, era um homem contido. E isso, de fato, essa imperturbabilidade dele, né, marcava ponto com as pessoas que o conheciam, porque sabiam que ali, né, ele atuava como uma espécie de rocha, né, não, nada o abatia, nada o jogava por terra. Né? Então, essa... Tu acha que não fossem as circunstâncias históricas excepcionais em que ele viveu, né, que é a época imediatamente posterior, quer dizer, ainda dentro da Revolução Francesa, mas logo após, com a queda dos jacobinos, será que numa época comum, isso eu me perguntava, isso quando guri, né, eu me lembro que vi um filme sobre o Napoleão, e me perguntei, será que em outro momento ele poderia ter tido essa grandeza, ou houve uma conjuminação das circunstâncias históricas e da sua vontade férrea, né, a sua vontade individual? Bom, claro que, por exemplo, né, se não houvesse a Revolução Francesa, o Napoleão provavelmente faria uma carreira militar medíocre, né? Ia ser destacado por uma região qualquer da França, e lá ele ficaria. É óbvio que ele atingiu o generalato com 26 anos de idade. Puxa. E isso só é possível num processo revolucionário quando os antigos militares, os que serviam ao antigo regime, né, foram todos eles aposentados, reformados e muitos até se refugiaram no exterior. Né? Então, a Revolução, de fato, foi a parteira do Napoleão. Sem a Revolução, ele não faria essa carreira. Um outro detalhe, né? A Revolução criou uma espécie de emulação, né? Uma vontade de agir, uma vontade de fugir do destino trágico da existência, por assim dizer, e isso ajudou muito na mobilização das tropas. Quer dizer, o elan revolucionário, num primeiro momento, que terminou com a decapitação do Robespierre e dos seus seguidores, ela é retomada pelo Napoleão. Então, o espírito revolucionário se transforma num espírito, né, de dedicação integral à causa militar e ao expansionismo da França. Né? Então, de fato, a Revolução está por detrás de tudo. Agora, tem que se pensar também um fenômeno interessante. Desde a morte do Carlos Magno, que ocorreu no século VIII, nunca mais a Europa havia conhecido um conquistador. Tá? Então, já fazia provavelmente uns 13 ou 14 séculos sem que surgisse alguém, tá? Digamos assim, disposto a empenhar uma espada numa conquista continental. Então, isso também foi um fator de surpresa na época, né? Porque todos já achavam já que os grandes conquistadores tinham sumido no passado, quando surge a presença do Napoleão com essa alma de conquistador, né? E então, isso aí, de fato, foi, digamos assim, algo surpreendente e eletrizante. O Napoleão, se tem testemunhos, né, de vários pensadores, de gente do povo, etc., ele provocou uma eletrização naquela sociedade feudal estacionária, né, onde cada um já tinha o destino limitado pelo fator de herança, né, se era nobre, se era vilão, se era camponês, né, tudo isso fazia, né, com que a figura dele estremecesse o ambiente feudal, né, desse uma profunda sacudida na estrutura feudal europeia. Né? Então, isso contribuiu muito. Essa história do Napoleão, que saiu do nada e chegou ao Império, contribuiu muito
para a imensa quantidade de jovens, né, que se espelharam nessa ascensão prodigiosa do Napoleão. Uhum. Um dos quais, né, escreveu um livro maravilhoso, um dos grandes romances do século XIX, né, o Stendhal, não por acaso ex-oficial napoleônico, onde o personagem vive depois da queda de Napoleão, que vem a restauração, vive, né, amarrado, preso, de novo aquela ideia de um destino pré-fixado, um destino social, né, inamovível, né, irremediável, e a nostalgia que ele tem de Napoleão, né, é belíssimo esse romance por isso, né, quando a ambição passou de novo a ser subversiva, né, porque o que a Revolução autorizou foi o indivíduo podendo se alçar, né, é bem legal isso, né. Está falando aquele personagem, né, do Cartucho de Parma, né, do Stendhal, Fabrício né? Del Dongo, né? Del Dongo. É interessante, por exemplo, né, que o Fabrício tenta, ele chega até assistir a Batalha de Waterloo, né? E tenta, de alguma forma, digamos assim, se abeberar daquele ambiente efervescente e ascensional do Napoleão, né? E que posteriormente, de fato, né, ele volta, né, para Parma e a vida dele se torna, né, numa, como é que pode ser dizer isso? Numa rotina desagradável, sem sentido, né? Sem o gosto da aventura e assim por diante, né? Um outro personagem do Stendhal Le Rouge, Lenoir, o Julien Sorel, que também, né, pensa num projeto assessorial de sair de jovem provinciano, né, jovem professor particular provinciano, né, para se tornar alguém na capital, né. É interessante que o Napoleão, né, esse rompimento com a rotina do destino feudal, de cada um nasce numa certa posição e jamais a abandona, o Napoleão rasgou com isso, né? O exemplo do Napoleão contaminou ou entusiasmou ou de outra forma empolgou milhões de jovens na França daquela época, e até hoje nós podemos dizer que cada jovem, né, que sai da sua cidade do interior e vem tentar a vida na grande cidade, né, se miscuir no meio dos grandes assuntos, é, de certa forma, um epifenômeno do legado do Napoleão. Napoleão isso, seria, né? Dizer, pequenos Napoleões, né? Sair do anonimato e chegar a alguma coisa. Tu observa que até hoje, tá, as pessoas têm um profundo orgulho, os homens especialmente, eu, né, era filho de pequenos proprietários, né, filho de o meu pai era um homem simples, né, que em suma, quase todos eles reproduzem, por assim, a ascensão fenomenal, o desejo de ascensão, né? Fenomenal do Napoleão. Eles já não se conformam mais em ficar, né, fixo na cidadezinha em que nasceram. Eles querem, ao contrário, romper com aquele determinismo do destino e enfrentar aventuras extraordinárias que só podem ocorrer nas grandes cidades, como Napoleão em Paris. Claro. É curioso, porque, na verdade, esse é o princípio básico do mundo liberal, né? Isso. O princípio da possibilidade, das infinitas possibilidades do indivíduo, que a gente sabe que não é bem assim, mas não agora o princípio liberal é esse: o indivíduo pode alçar-se sobre a sua condição, pode alçar-se sobre a sua pobreza, mas ao mesmo tempo que ele é uma tradução desse mundo, né, num certo sentido, desse mundo capitalista que agora se impõe, como tu colocaste muito bem, destrói as raízes feudais ainda sólidas, especialmente na França. Mas o Napoleão não era um liberal no sentido político, né, Voltaire? Não, não. Inclusive se vê hoje na França, né, as dificuldades da celebração do bicentenário do Napoleão.
A esquerda, por exemplo, não tem grandes simpatias pelo Napoleão, na medida que o perfil dele era autoritário, né? Falam muito que ele era um tirano, etc. e tal, mas, na verdade, se verifica que ele tinha um certo bom senso dentro da sua tirania. Agora, ele não era liberal. Ele era liberal sob o ponto de vista, digamos assim, da crença na propriedade privada, né? Da ascensão social, né? Mas nas questões políticas, né? Ele sempre discordou de posições liberais e também das disposições democráticas, né? O Napoleão não tinha, digamos assim, nenhuma simpatia por povo, porque nós podemos chamar de movimentos sociais ou movimentos populares, ao contrário, né? Há uma passagem, o Napoleão estava caminhando, um jovem tenente, né, estava caminhando em direção a um palácio real, me parece as Tulherias, quando viu uma multidão passando para cercar o casal real que estava refugiado, né, nas Tulherias. E ocorre que o Napoleão, então, se manifestou, né, que se fosse com ele teria, né, afastado aquela população, né, com seus canhões, que ele não aceitaria jamais que a autoridade, a majestade, por assim dizer, da autoridade real, pudesse ser maculada por um movimento vindo do populacho. Então, por exemplo, os jacobinos passaram a ser inimigos de sangue do Napoleão, por assim dizer, né? Os jacobinos, conhecidos durante a Revolução Francesa pelo radicalismo e pela expressão popular, né? Não caíram nas graças do Napoleão nunca. Né? Então, de fato, né, o Napoleão, nesse aspecto, tem, digamos assim, um sentimento dividido. Não era a favor da estatização, de criação de empresas estatais. Então, ele sabe que tem um líder siciliano que conheceu o Napoleão quando o Napoleão era jovem. Ele verificou, ele disse, o Napoleão tem pouco contato com o mundo moderno. Toda a cabeça dele está voltada para os grandes acontecimentos do passado. E, de fato, os heróis do Napoleão eram Alexandre o Grande, o Júlio César, já citado aqui como o Carlos Magno, né? E mais próximos a ele, o Frederico da Prússia, o Frederico o Grande. Né? Então, a cabeça dele estava desde cedo, por assim dizer, inclinada à admiração pela conquista militar. E o liberalismo, digamos, podia ser concentrado nas questões econômicas, né? No respeito da ordem burguesa. Né? Ele não se atrevia a ultrapassar isso. E digamos assim, esse carisma, né, que ele tinha militar, que desde jovem parece que os soldados o admiravam, né? Acho que, em parte, por essa que tu colocaste, né? Essa firmeza, essa capacidade de não sumergir no caos, né? Não se assustar diante do horror das batalhas. Essa capacidade dele com os soldados reside apenas, ou reside especialmente, sobremodo, numa empolgação pela pátria, no carisma pessoal, na liderança, que muitas vezes inexplicável, né, de certas figuras na história. Ele prometia aos seus soldados, além da pátria, do amor à pátria, ele prometia, ele era um ditador, um invasor, que saqueava ou permitia o saque aos seus soldados ou não? Como é que era a relação dele com os seus soldados, com a tropa. enfim, com as tropas? Um dos atributos mais ressaltados do Napoleão era a capacidade de se impor. Ele tinha o dom natural de inspirar o respeito das pessoas. Em todas as ocasiões, nós temos registro disso.
Até quando Napoleão começou a frequentar a nobreza europeia submetida a ele, né, por exemplo, ele submeteu o rei da Bavária, ele submeteu o rei da Saxônia, submeteu o rei da Prússia. O imperador da Rússia tinha profunda admiração por ele, o Alexandre II. Né? Ele tinha esse dom natural de impor o respeito. É uma coisa interessante. O Las Cases, o autor do Memorial de Santa Helena, que captou o primeiro ano de exílio do Napoleão na ilha de Santa Helena, ele observou que o Napoleão tinha fascínio por brincar com as crianças, né? Gostava de brincar com as rodas, etc. e tal. E a razão disso, segundo o Las Cases, é que ele percebia que as crianças não tinham medo dele, não sabiam quem ele era e tratavam ele como uma pessoa comum, coisa que nenhum adulto, né, ousava fazer, ter qualquer tipo de, digamos, intimidade com o Napoleão. O Napoleão, na verdade, se nós olharmos, Napoleão não tinha amigos, né? Napoleão não teve um só amigo. Todas as pessoas que se aproximavam dele eram, digamos assim, servidores do Napoleão. Os próprios irmãos do Napoleão também, né, o tratavam com deferência especial. O José, por exemplo, né, que foi rei da Espanha, o José era mais velho que o Napoleão e tinha um profundo respeito pelo irmão mais novo. Tá? Exatamente a relação de um general com um oficial comum. É uma coisa interessante isso. Então, essa capacidade dele, né, de impor o respeito, de se impor, por assim dizer, o acompanhou até o fim. Né? É uma coisa interessante. E claro que isso angariava profunda admiração, não? Por onde ele passasse, que era um homem que não se deixava levar pelos extremismos do sentimentalismo. O sentimento era uma coisa que ele não, digamos assim, estava descartado, não? O sentimentalismo do agir do Napoleão. E as suas relações afetivas, tem alguma marca interessante, alguma coisa especial? Eu gosto do Fuxico agora, né? Revista Caras, mas enfim, com a sua esposa, amantes. É interessante que a mulher que foi definitiva foi a primeira esposa do Napoleão, Josefina de Beauharnais. A Josefina era uma mulher que frequentava os salões da época do diretório e ela foi uma relação muito curiosa, porque a Josefina era mais velha que o Napoleão. E o Napoleão praticamente foi tutelado por ela. Tá? Ter modos na mesa, saber se dirigir às demais pessoas, tudo isso ele aprendeu, frequentando o salão da Josefina. E depois, quando ele casou, ela continuou sendo muito importante. Se nota pelas cartas, né? Onde o Napoleão estivesse, no seu raio de ação militar, fosse no Egito, fosse na Áustria, ele escrevia cartas de amor apaixonado por ela. E ele teve que desmanchar essa relação, digamos, um tanto abatido por razões políticas, porque a Josefina não conseguiu dar a ele um herdeiro. Então, o Napoleão se separou forçosamente por razões de Estado da mulher a que ele amava e casou com uma princesa austríaca que, de fato, terminou dando ao Napoleão o único filho que ele teve, que passou a ser o Napoleão II e que morreu, até hoje não se sabe em que condições, mas por redor dos 14, 15 anos de idade. Tá? Então, claro que o Napoleão tinha existem muitos livros sobre isso. Tá? Uma quantidade enorme de mulheres que foram seduzidas por aquele homem fantástico e assim por diante. Né? Então, tem muito material sobre isso, tá? Mas isso, digamos assim, é natural praticamente em quase todos os conquistadores. Né? O poder político
é erótico, né? Ele, de alguma maneira, lança um perfume de atração sobre as mulheres que, né, até figuras monstruosas, como o Ricardo III, né, que era manco, cego de um olho, aleijão, né, conseguia conquistar as mulheres, como o Shakespeare mostrava. Né? Bom, Voltaire, ainda falando aqui do. Eu me lembro que eu queria que se tu te lembrar dessa cena, mas tua memória é prodigiosa. Uma vez tu contaste um fato, eu estava lá com os amigos na tua casa, e tu contaste um fato dessa frieza ou dessa capacidade dele de autocontrole numa travessia dos seus soldados, da sua guarda, eu acho, por um lago. Eu acho que era na campanha na Polônia, Não, na no Itália, lago. em Arcole. Em Arcole. Podia contar, Em porque eu Arcole. acho essa história fantástica. O Napoleão recebeu o comando geral de general da Itália, o comando da Itália, e numa dessas batalhas, o exército austríaco estava numa margem da ponte, na cidadezinha italiana de Arcole, e o Napoleão verificou que os seus soldados não conseguiam atravessar a ponte pela força da metralha dos resistentes, dos austríacos. Então, ele tomou a peito, né, juntou a bandeira francesa do chão e saiu correndo em direção aos austríacos. Provavelmente os soldados austríacos viram, nós não vamos poder segurar esse louco. Né? Mas atrás dele, toda a tropa se entusiasmou quando viram, né, o pequeno comandante deles, né, com a bandeira na mão, né, correndo em direção aos inimigos. Foi um tropel. Né? Logo, todos os soldados saíram atrás dele e ocuparam o outro lado da ponte em Arcole. E esse episódio foi muito marcante na vida do Napoleão, tá? Porque mostrou que o Napoleão não era um general como tantos outros, de assistir a batalha, né, com uma luneta em cima de um monte. O Napoleão, dependendo da circunstância, né, enfrentava os tiros. Ele foi ferido várias vezes, né, diga-se de passagem. Foi ferido e o cavalo dele também, né? Os cavalos dele, vários deles foram abatidos a tiros, né? Então essa doação pessoal à causa da vitória, né, trazia enorme importância e claro que aumentava extraordinariamente a propagação, né, das virtudes de comandante, de chefe de homens, como Napoleão, né, era entendido. Uhum. As campanhas dele, para quem lê, ou muitos já devem ter visto filmes, são impressionantes, porque ele derrota, né, a exceção feita aquele fracasso da invasão da Rússia, ele obtém vitórias fulminantes. Havia um tipo novo, o que havia de novo? Ou era o elan dos soldados? O que era que garantia essas vitórias, muitas vezes, contra exércitos numericamente superiores? Bom, vamos por assim, em primeiro lugar, a característica da tropa napoleônica era a sua mobilidade. Observa que, naquela época, a velocidade com que o exército se deslocava dependia do setor de abastecimento. Né? Os carroções que levavam comida para os soldados, abrigos, levavam armas e munições. Então, o que acontecia? A velocidade do exército estava, de certa forma, limitada pela velocidade da marcha dos bois. Tudo era transportado por carros de boi. E, consequentemente, a velocidade era algo um tanto previsível. Se houvesse um deslocamento de tropa, imediatamente o Napoleão sabia qual seria a velocidade. Por quê? Porque o exército do Napoleão adotou a tática de viver do campo inimigo. Quer dizer, vamos assaltar, entrar em determinado país, e são os recursos que nós vamos encontrar lá que vão nos alimentar. Então, isso fazia até que o soldado sabia que se ele não invadisse, não entrasse
com toda a celeridade possível no território inimigo, ele ia ficar sem a janta. Né? Então, ele tinha que, de alguma forma, se mobilizar em tal rapidez que a comida pudesse ser garantida. Tá? Então, isso dava uma velocidade para o exército francês absolutamente desconhecida pelos outros. Eu acredito que a Batalha de Austerlitz seja o maior exemplo dessa velocidade. O Napoleão estava com grande parte das suas tropas concentradas nas margens do Oceano Atlântico para invadir a Inglaterra. Todavia, houve uma coligação de forças, a Prússia, a Rússia e o Império Austríaco, que resolveram aproveitar essa distração do Napoleão de invadir a Inglaterra, de tentar atacá-lo por trás. Então, enquanto o Napoleão soube que esses exércitos estavam se deslocando, o Napoleão rapidamente tirou praticamente 80% das suas tropas que estavam lá no litoral atlântico e trouxe elas para dentro do coração da Europa, numa rapidez tão fantástica que conseguiu evitar a formação de um grande bloco de inimigos. E chegando, aí ele lutou contra os russos, depois contra os prussianos e, no fim, austríacos, e em algumas manobras extraordinárias derrotou a todos. O Tolstói deu até um ênfase na Batalha de Austerlitz. Me parece que é na Batalha de Austerlitz que aquele personagem do Tolstói, né? Como era o príncipe? Príncipe André? O príncipe André? Não, André. O príncipe André. O príncipe André Bolkonsky, né? Era Bolkonsky, André Bolkonsky. O Napoleão passa visitando o campo depois da guerra, né? Depois da batalha, e vê que o príncipe André está enrolado na bandeira russa, como se tivesse morto. Então, Napoleão olha para o André e, justamente nesse momento, para a sorte do André, ele faz um movimento, né? Faz um gesto lá qualquer. E o Napoleão, então, eis um bravo, né? Porque o André, né, estaria morrendo na defesa da bandeira russa. E o Napoleão, então, encarrega o seu médico, né, de salvar o André. Então, esse é um episódio que é verídico, isso. Né? Esse episódio realmente aconteceu. Tá? E depois, naturalmente, o Tolstói trocou os nomes, tá? Mas isso realmente aconteceu. Quer dizer, o Napoleão se impressionava muito pela coragem, né? Era um admirador profundo da coragem. Então, ele dizia, por exemplo, né, na questão das promoções na tropa, como é que eu vou promover um coronel, um major, coisa desse jeito? Qual é o critério? Né? Primeiro, a coragem pessoal e, segundo, a sorte. Né? Porque o Napoleão dizia, a pior desgraça para um militar é ser azarado, porque o cara morre, né? O militar azarado morre na primeira. Né? Então, esse era o critério. Né? Então, ele dizia também, claro que ele rompeu com a norma hierárquica feudal, diz que os generais tinham que ser sempre gente da aristocracia ou da alta nobreza. Sim, o Napoleão disse, sobre isso, o Napoleão disse, né? Na minha guarda, cada soldado raso traz dentro da mochila o bastão do marechalato. Quer dizer, qualquer um poderia chegar a ser marechal, qualquer soldado, desde que, naturalmente, tivesse as condições dele, né? A coragem e a sorte, né? Uhum. Isso, na verdade, nesse sentido, ele é libertário, né? Nesse sentido, ele rompe com o conceito do homem, né? Sobre o ser humano, né? Que havia, né? Isso. Essa ambiguidade dele. Que essa, digamos, é uma das grandes virtudes do Napoleão, é ter abalado as estruturas hierárquicas do mundo feudal. Porque o feudalismo, ainda que agonizante, ele controlava as pessoas de acordo com as suas regras, suas leis, os seus costumes, os seus privilégios, né?
E as batalhas do Napoleão podem ser entendidas, né, como batalhas antifeudais, né, como batalhas que, de alguma forma, abalaram profundamente o feudalismo. E ele é recebido em muitos países por setores que o aplaudem, né? Por Sim. exemplo, na Espanha, não sei, né? Teve um especial na Bavária, né? Quando Napoleão entrou na Bavária, teve uma euforia popular muito grande. Agora, depois, né, alguns tendem... É o caso do Pedro Bezukov, que é o personagem que tu conhece da Guerra e Paz. O Bezukov era um bastardo, mas filho da aristocracia russa, e que era profundo admirador do Napoleão. Achava, de fato, que o Napoleão vinha oxigenar uma sociedade muito conservadora, que era a sociedade europeia. Mas, posteriormente, o Pedro Bezukov muda de posição, dizendo, não, eu estava errado. O Napoleão não passa de um conquistador que só quer se autopromover em busca da honra pessoal e da glória pessoal, indiferente em relação aos sofrimentos que provoca. Isso nós podemos dizer, essa decepção com Napoleão aconteceu com muita gente. Né? Com muitos artistas, né, Voltaire? Inclusive o Beethoven, né? O Beethoven tinha dedicado ao Napoleão a Terceira Sinfonia. Quando Napoleão proclamou-se imperador, em 1804, a primeira coisa que o Beethoven fez foi retirar a dedicatória, né? Porque o Napoleão havia traído o ideário do Beethoven de uma Europa republicana. Então, tem vários acontecimentos que podem ser levados em conta. Mas o que mais que estava dizendo? Não, eu ainda, tu estava falando daquelas ataques de alta velocidade, será que ele não teria, eu não sei, supondo, não teria uma influência sobre aquela blitzkrieg nazista, né, que eles... Será que... Muitos dizem que o patrono da blitzkrieg, que os nazistas adotaram, né, na Segunda Guerra Mundial, tinha sido inspiração do Napoleão, né? Então, vários tratados militares fazem essa associação entre a Guerra Relâmpago, né, e a Guerra Moderna do Napoleão, né, a Grande Guerra do Napoleão, né, que teriam essas similitudes, por assim dizer. Agora, uma coisa interessante que nos leva àquela afirmação de um companheiro do Napoleão, o Paoli, né, que era um líder siciliano, Corso, dizer que a mente do Napoleão pairava muito no passado, né? O que explica, de certa forma, o Napoleão não ter dado valor à visita que o Fulton, o inventor da máquina a vapor aplicada ao navio, tá? O sujeito levou a experimento da máquina para o Napoleão, e o Napoleão não percebeu a potencialidade da utilização da máquina a vapor na Marinha. Né? Os ingleses, logo em seguida, perceberam, né? E afirmaram ainda mais a sua soberania sobre os mares. Né? Então, pode-se dizer que essa indiferença do Napoleão aos avanços tecnológicos, pelo menos referente à máquina a vapor, né, foram um dos indicadores da derrocada dele. Né? Ele, de certa forma, nesses aspectos, até na tecnologia, vai se ver que o Napoleão não primou por inovações nas armas, nos rifles, na artilharia. Não inovou, não houve nenhuma inovação nesse sentido da tecnologia militar. Né? É interessante observar isso, né? Quer dizer, que era uma pessoa socialmente com pensamento avançado para a sua época, né? Mas a tecnologia não o fascinou. Então, isso pode-se dizer, né, da mentalidade dele ainda presa às grandes conquistas do passado, já de 2000, de 1000 anos atrás. O Voltaire, tem um fato que
eu nunca entendi muito bem. Ele tinha subjugado ali, pelo que tu nos narraste, tinha subjugado Prússia, Baviera, Espanha, Itália, a Inglaterra não, mas enfim, a Inglaterra estava, num certo sentido, em retração. É, por que raios ele resolveu invadir a Rússia? E já agora já vou te fazer um desafio para que daqui a algumas semanas, esse ano, a gente está lembrando, vai lembrar, 1941, ou Sim, seja, sim. A 80 invasão que o Hitler anos fez, isso. da invasão da 22 de julho. Rússia. Né? A Isso, do Napoleão foi em 1812, né? Não tem, isso, mas isso. e aí nós vamos falar também, porque isso é um momento em que a guerra, de fato, parece se decidir, né? Iniciar o seu processo de Isso. definição de quem venceria a guerra. A Mas decadência, né, do Napoleão. é o declínio, né, É, daquele. é que o Por que Napoleão Napoleão fez isso? é interessante que, nas vésperas da invasão, o Napoleão chamou a Dresden, a cidade da Saxônia, que ficava naquela época perto da fronteira russa, e para que todos apoiassem o Napoleão na grande marcha que ele ia fazer contra a Rússia. Quer dizer, ele deixou claro aos russos, ó, que não haveria surpresa, eles não seriam surpreendidos, e que toda a Europa, o Kaiser, aliás, o rei, o König da Prússia, o Kaiser da Áustria, em suma, os principais príncipes da Europa estariam dando apoio a ele. Ele quis mostrar que não era o Napoleão Bonaparte, mas sim o imperador da Europa que estava invadindo a Rússia. E, para tanto, ele exigiu que prussianos, por exemplo, austríacos, enviassem as suas tropas, né, que teriam o desempenho de proteger o flanco do exército francês, que se dirigia diretamente a Moscou. E, na verdade, até hoje se espanta, porque foi um dos maiores fiascos militares de todos os tempos. Como Napoleão, por exemplo, não avaliou a questão do inverno, porque essa questão do inverno é uma coisa curiosa. Quando Napoleão começou a recuar, né, e a pegar o grosso do inferno russo batendo em retirada, o Tsar Alexandre perguntou aos generais russos, né, quem era o responsável, de fato, para o esmagamento do exército francês. E os generais disseram, o general Inverno. Quer dizer, quem liquidou o Napoleão não foram, né, as baterias dos generais russos. Né? Foi, de fato, quem esmagou o exército francês foi o Inverno russo. Agora, como Napoleão, um europeu, não tinha informações suficientes ou desconsiderou, talvez fosse isso, né? O grau digamos, de satisfação do ego dele chegou a tal ponto que ele achou que ele não errava, que era impossível ele cometer um erro, alguma coisa desse tipo, né? Como ele era praticamente uma figura deificada por uma quantidade enorme de pessoas na Europa, ele terminou acreditando que ele pudesse, né, atacar a Rússia, submeter a Rússia, né, sem graves consequências para o exército dele. E foi ali que ele perdeu tudo. Então, é muito interessante. E a mesma coisa pode se aplicar ao Hitler. Né? Como é que o Hitler, já com o exemplo do Napoleão, o Hitler, né, vai cometer o desatino de atacar a Rússia, cujas dimensões em quilômetros quadrados eram 17 milhões de quilômetros quadrados. Um famoso general prussiano, que lutou do lado dos russos, chamado von Clausewitz, autor de um tratado sobre a guerra, chamado de Krieg, ele disse que a Rússia é inconquistável, exatamente pela possibilidade das forças de resistência continuarem lutando, mesmo na Sibéria. Quer dizer, que se a Rússia Ocidental
caísse nas mãos do invasor, primeiro lugar que a Rússia Ocidental tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Haja exército, haja tropa para dominar todo esse território. Segundo, tá, a capacidade que a Rússia tinha, tá, de ir lutando em todos os seus recantos. Tá? A Rússia podia continuar lutando na Sibéria e, consequentemente, não havia possibilidade de nenhuma força ocidental dominar aquele território todo. Sempre haveria resistência, sempre haveria tropas de guerrilha, etc. Exatamente como aconteceu contra o Napoleão e contra o Hitler. Uhum. As forças guerrilheiras minaram, especialmente as tropas alemãs, minaram constantemente toda a eficácia militar alemã, era, de certa forma, né, posta em risco por causa das guerrilhas. Existiam mais de 2 ou 3 milhões de guerrilheiros nas florestas russas. E quem é que vai enfrentar essa gente? Não é com bombardeio aéreo, né? Você tem que entrar na mata para prender as pessoas. Então, obviamente, né, não deixa de ser espantoso o erro do Napoleão e o erro do Hitler. Né? Aliás, o Putin, há pouco tempo atrás, ninguém vai nos conquistar. Né? Um recado para a OTAN. Imagina a OTAN com aqueles pigmeus deles, né? Aqueles exércitos chapados em maconha, tentando invadir a Rússia. Né? Imagina só, ia ser, de fato, uma nova catástrofe. Voltaire, isso iniciou a derrocada do Império Napoleônico, né? Assim como iniciou a derrocada do Império Nazista, né? do regime nazista. Porque logo depois vieram. Ele foi a primeira deposição dele ocorreu em 14, foi isso? 13? Isso 14? O Napoleão, depois de derrotado na Prússia, voltou a Paris, sufocou um golpe. Tinha um general que havia ousado, né, golpear o poder do Napoleão, que foi fuzilado. O Napoleão, então, recolheu o que tinha de soldados na França para tentar deter a maré montante que vinha do leste europeu, né? Porque a Prússia, que havia capitulado frente ao Napoleão em 1806, retomou a sua independência e declarou guerra ao Napoleão. Na Prússia, inclusive, teve os alemães chamam uma guerra patriótica, porque o Tsar, desculpe, o Kaiser, determinou o chamamento de todo o povo alemão para resistir ao Napoleão. Então, milícias populares foram formadas em todas as cidadezinhas da Alemanha, voltadas pela expulsão do Napoleão. Bom, outra parte, né, os russos, num primeiro momento, o Alexandre II achava que se ele chegasse até a fronteira do Império Napoleão, estava bom. Mas aí os militares próximos ao Alexandre II sugeriram a eles, não, já que nós estamos aqui, nada nos custa ir até Paris. E o Alexandre, então, aceitou. E, junto a isso, né, o sogro do Napoleão, que era o imperador da Áustria, também rompeu suas alianças com o genro e formou, né, essa coligação de prussianos, russos e austríacos, e que travaram uma batalha incrível na cidade de Leipzig, na Alemanha. Um detalhe apenas curioso: o Wagner, o grande compositor, tinha nascido no meio da batalha. A mãe do Wagner enrolou o garoto nos cueiros, pegou uma charrete e fugiu no meio do tiroteio. Quer dizer que o Wagner realmente estava, por assim dizer, inclinado, né, a cenas heróicas e trompas e barulho de tambores, etc. e tal, porque foi isso que ele, digamos, ouviu. A primeira coisa que ele deve ter ouvido, né, as canhonadas dos adversários do Napoleão e as canhonadas em resposta do Napoleão. Aliás, para falar em canhonadas, o Napoleão seguramente era ateu. Né? Não era um deísta. Ele
faz poucas referências, mas uma das raras referências que ele faz a Deus, ele diz: Deus está sempre ao lado da artilharia mais forte. Essas questões de Deus fazer melhor, a artilharia mais fraca está derrotada, né? Deus sempre vai optar pela artilharia mais forte. Voltaire, para a gente estamos nos aproximando do nosso final, eu tinha umas 2 ou 3 coisas ainda, vamos pensar assim. Aí vem o exílio de Napoleão, né, que é colocado em Santa Helena, né, o primeiro exílio dele. A primeira Santa Helena. Por que eles não prenderam? Por que mandaram para Santa Helena? Por que não mataram Napoleão, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, porque é interessante isso. Eles podiam ter prendido Napoleão já no primeiro momento, na primeira renúncia, mas eu acho que o respeito que o Napoleão tinha em toda a Europa era tamanho que aqueles reis europeus temiam, né, decapitar ou fuzilar o Napoleão, pelas consequências posteriores. Então resolveram humilhá-lo. Mandaram ele ser chefe ou governante da pequena ilha de Alba, nas proximidades da Itália. E para ele continuar, por assim dizer, brincando de soldadinho, permitiram que 1000 soldados da Guarda Imperial o acompanhassem nesse exílio. Então, o Napoleão, conforme ocorreu a turbulência na França, com o retorno dos Bourbons, o Napoleão aproveitou a oportunidade e desembarcou no sul da França, marchou em direção a Paris, botou o rei Luís XVIII Bourbon a correr, a que se exilasse de novo na Inglaterra, e, todavia, né, perdeu as últimas esperanças com a derrota em Waterloo, que se deu em junho de 1815. Nós vamos ter que encerrar agora, porque a minha bateria está no fim. Muito obrigado a todos, e até a próxima, nosso próximo encontro. Tá bom. Muito obrigado, Voltaire. Tinha mais algumas questões, mas deixamos. Eu queria falar do Fouché, né? Tá certo. Mas em outro momento a gente fala dos grandes repressores, né? Ou não, só um adendo do Fouché. O Fouché criou a polícia secreta bonapartista, alimentada. Opa, se eu foi. Vou botar aqui um carregador. Tá. O Fouché. Já está ficando hábil, Voltaire, na mão. O Fouché alimentou, sustentou a polícia secreta francesa com o dinheiro dos bordéis. Isso é uma maravilha, né? Ele mandava fazer a ronda, né? Os seus agentes policiais para achacar os bordéis de Paris, que era um lugar, era uma mina de ouro, né? Você imagina os bordéis em Paris, né? Então, já naquela época, Paris era famosa, né? Pela presença, digamos, de uma certa liberdade sexual que as outras cidades desconheciam. Então, tá. Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu. Muito bem. Agradeço a presença do Voltaire. É a primeira que ele faz. Ele tem um encontro aí com médicos que ele grava, mas o primeiro atividade síncrona, né, do Voltaire durante a pandemia. Ele ainda estava meio nervoso aí para entrar, né, mas eu acho que venceu e acho que todos ficamos satisfeitos. As suas conversas sobre história sempre trazem um número absurdo de informações. O Alexandre Teles, que é professor, psicólogo, entrou com uma pergunta, mas não deu tempo, Alexandre. Ele estava no fim. Fica para outra ocasião, eu remeto depois para ele. Só para fechar, ele me passou um texto que ele escreveu no sábado, para o caderno de sábado do Correio do Povo, sobre o declínio e o fim de Napoleão. E se alguém quiser, um artigo muito legal, um artigo de umas 3 laudas, se alguém quiser
Já na última vez eu ofereci aqui, muita gente escreveu pedindo, era uma lista que eu fiz de 50 romances da América Latina, né, para ler. 50 romances recentes, né, dos anos 50 para cá, até mais ou menos os 80 por aí, é o boom, né? Mas o Voltaire oferece esse material, se alguém quiser, mande um e-mail, né? Eu vou... Ah, tá aí o Vicente, obrigado, Vicente. O e-mail, sergios.gonzagaterra.com, que eu remeto esse artigo do Voltaire, para quem quiser, enfim, mais algumas coisas, saber mais alguma coisa a respeito de Napoleão Bonaparte. Muito bem, muito obrigado pela audiência do nosso Memória Viva. Nós voltaremos, em seguida estamos também já retornando os nossos livros de nossa vida, com muita gente interessante, e avisaremos, semana que vem, né, retomaremos. Obrigado a todos. Boa noite.